Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus para todos nós. Glória a Deus, aleluias. Mais uma manhã na presença desse Deus lindo, tremendo, maravilhoso, bondoso, longânimo, cheio da misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são todas as manhãs. A sua fidelidade não tem fim, amém? Deus é fiel. Às vezes nós permanecemos infiéis, né? Mas o Senhor sempre será fiel para com todos nós. Glória a Deus. O Senhor colocou, aleluias, uma palavra no meu coração para esta manhã. Glória a Deus. Eu quero estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 1 em diante. Cura de um coxo e discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Igreja, Pedro e João, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Desceu ali o Espírito Santo, então eles eram discípulos de Jesus e eles anunciavam o Evangelho, mas eles iam no templo. Naquela época tinha um templo onde a presença do Senhor ficava e eles iam ali orar, eles iam ali adorar o Senhor, amém? Por costumes dele, né? Das tradições dele. Só que mesmo Jesus morrendo, mesmo Jesus ressuscitando, as pessoas viam um coxo, aleluias, esse homem com problema, né? Uma deficiência física, e não colocavam ele para dentro para adorar. E todos os dias, igreja, esse homem ia ali no templo pedir esmola, todos os dias. Naquela época, igreja, pessoas com deficiências, coxos, aleijados, mancos, não poderiam entrar no templo. As pessoas não deixavam, segundo as leis que tinham, né? Não deixavam eles adorar o Senhor, não deixavam, mas o véu já tinha sido rasgado. Amém? Jesus já tinha morrido por eles. Mas aquele dia seria diferente para esse coxo. Ele estava ali sentado. E os discípulos de Jesus, igreja, tem que ser o sal da terra, a luz do mundo, tem que ser diferente. Aleluia, ainda que os outros impeçam, né? A salvação, Jesus morreu para todos. A salvação é para todos, igreja, todos, todos, todos. Jesus veio neste mundo para salvar todos. Glória a Deus. Ainda que uns acham, não, você não tem direito, você não tem direito. Nós que somos discípulos, nós temos que anunciar que Jesus morreu para todos. Mas aí a pessoa precisa andar, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se tiver oportunidade de descer as águas, amém? Porque aquele que crê em Jesus será salvo, e aquele que não crer já está condenado. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos fazer com que essas pessoas cheguem até Jesus. Glória a Deus, não impedi-las de se aproximar de Cristo. Ah, mas tem tanto pecado, tem tanto efeito aí, mas é Jesus que nos liberta. É o Espírito Santo de Deus todos os dias. Nós precisamos de libertação. Todos os dias. Se nós fôssemos tão sãos, nós não estaríamos aqui, não. Deus já tinha vindo buscar nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo, nós estamos buscando nossa libertação, nós estamos firmando a nossa casa na rocha, nós estamos buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E naquele dia seria diferente para esse curso, porque passou discípulos de Jesus. Quando os discípulos de Jesus, que é você, que sou eu, passam, nós temos que ser diferentes, igreja. Aleluias. Todo mundo entrava e adorava, mas ninguém pegava aquele coxo. Esse coxo, igreja, ele tinha mais de 40 anos. Fala lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 22, que ele tinha mais de 40 anos. Igreja, mais de 40 anos, e na porta do templo, todos os dias, sentando ali naquele chão e mendigando, pedindo esmola. Eu penso que Deus ouvia as orações dele, porque era só uma porta, né? Era uma porta de um preconceito, né? Que separava ele da presença do Senhor, né? Mas Deus, ele esquadrinha o coração, e Deus esquadrinhou o coração daquele homem. Eu acredito que quando ele sentava, eu acredito que ele conversava com Deus.
Eu acredito que ele contava, eu acredito que ele se lamentava, porque os discípulos passaram. Sabe, Deus, ele une propósito, ele une pessoas, nada é por acaso, nada é em vão. E naquele dia passou Pedro, aleluias, e João. E quando eles passaram, o qual, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola, porque ele fazia isso todos os dias. Ele só pedia esmola, ele mendigava, igreja. E Pedro, com João, fintando os olhos nele, disse: Olha para nós, olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro não tinha dinheiro ali, igreja. Mas Pedro, no nome de Jesus, sabia que ele tinha poder e autoridade para ajudar as pessoas. Para falar para a pessoa: levanta, anda, olha para Jesus, caminha. Às vezes a pessoa até tenta, né, nos ajudar. Quantas as vezes nós não estamos parecendo, né, como esse coxo, né, pedindo ajuda de um, pedindo ajuda do outro, querendo às vezes um afeto de um, o afeto de outro, a compreensão de um, né? Que a pessoa nos entenda, mas que a pessoa ajude. Às vezes elas até tentam, igreja, até tentam. Mas quem poderia mudar a vida daquele homem coxo era somente Jesus. Talvez nós não temos uma deficiência numa perna, mas quantas pessoas carregam muitas das vezes uma enfermidade emocional, aleluias, carregam uma ferida, carrega alguma coisa que o tempo fez com essa pessoa. Aquele coxo, ele estava com mais de 40 anos. E às vezes a pessoa tem 1, 2, 3, 4, 5 anos e está ali paralisado dentro da sua casa. Aprisionado talvez dentro do quarto. Não consegue andar, não consegue se movimentar, não consegue ver, aleluias, além daquilo. Ela só está limitado ali na sua caixinha, nos seus problemas. E muitas das vezes nós queremos que um nos ajude e acabamos nos entristecendo mais ainda, porque as pessoas até tentam, mas não conseguem. Mas naquele dia passou discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus falam a palavra, porque o que muda a vida de qualquer pessoa não é a pessoa, é a palavra. Ah, fulano ali vai me ajudar, fulano ali vai mudar a minha vida. Não, ninguém tem poder, igreja. Quem tem poder é Jesus Cristo. Quem levanta é Jesus Cristo. Quem abre a porta é Jesus Cristo. Quem cura é Jesus Cristo. Quem liberta é Jesus Cristo. Então, nós ficamos ali esperando, né? Talvez mendigando algo de alguém, né? E Jesus está falando, a pessoa até tenta. Você acha que aqueles discípulos não queriam ter condições para ajudar, mas eles não tinham. Mas eles falaram assim, olha, eu não tenho prata e ouro. Eu não tenho, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Qual que era melhor? Aleluia, um paliativo ali, mudar só um pouquinho, aquela dor, aquele sofrimento, aliviar só naquele momento. Aí ele ia para casa sendo carregado novamente pelas pessoas, vivendo, sendo carregado o tempo todo por um e por outro. Ou a palavra de Jesus, que tem poder de nos libertar, de nos fazer andar, de nos fazer caminhar, de nos fazer avançar. Às vezes nós falamos, mas está acontecendo tanta coisa no mundo, tanta guerra, aleluias, tanto desastre no céu, na terra, na natureza, no mar. Jesus está à porta, está voltando. Mas igreja, ouça os testemunhos do povo de Israel que está passando ali por guerra. Ouça as autoridades dele falando, os ministros falando, ouçam para você ver. Eles têm sempre aquela postura de que vai vencer. Independente do que está acontecendo, eles falam, não, eu vou sair dessa, nós vamos sair dessa. Porque Deus é conosco, ele tem sagrado o coração do Senhor. Sagrada. Nós não podemos, igreja, por mais que está acontecendo tanta coisa, nós não podemos nos entregar, nós não podemos nos abater. Aleluias. Se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, a sua força será pequena. É nesses momentos de adversidade que nós temos que nos firmar em Cristo Jesus. E aquele coxo estava paralisado ali, todo dia sendo carregado, todo dia estendendo a mão, esperando uma esmola. Sabe, eu penso que ele falava com Deus, mas ninguém mudava a vida dele. As pessoas nem deixavam ele entrar no templo para adorar, por causa da dificuldade dele. Quantas das vezes, né, muitos
rotulam, né? Não, você não pode porque você é assim. Você não pode chegar perto do nosso Deus porque você fez isso, você praticou aquilo no passado. Ei, nosso Jesus não veio para acusar, não. Nosso Jesus veio para salvar, né? Nos salvar, nos libertar. Veio para que nós tenhamos vida, vida com abundância. Amém? Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A palavra do Senhor fala que se nós ouvirmos a voz dele e obedecermos, nós seremos benditos, igreja. Nós seremos benditos. E aquele homem coxo estava ali, igreja. E, tomando pela mão, levantou logo os seus pés e artelhou e se firmaram. Jesus curou aquele homem através da vida dos discípulos. Jesus tocou naquele homem, o poder de Deus. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de fé, glória a Deus. E aquele homem, a vida daquele homem mudou. Às vezes você fala assim, mas só levantou e andou, mas nunca mais ele ia precisar ser carregado por ninguém. Nunca mais ele ia precisar pedir esmola, só se ele quisesse. Mas se ele falasse, não, eu tenho saúde, eu vou andar, eu vou procurar, eu vou fazer algo diferente para Deus mudar minha vida, ele estava livre. Ele estava livre daquela prisão, daquela garra do inimigo, aprisionando ele. Às vezes a nossa limitação não é numa perna, né? Às vezes nós temos outras limitações na mente. Isso aí muitas das vezes nos impede de avançar. Glória a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Ele foi louvar, ele foi pular. Olha aqui que ele fez. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pensa, mais de 40 anos se aprisionado e de repente você começa a andar. Ele já louvava a Deus com o coração. Porque como que a pessoa sabe o que tem que fazer, né? E eu acho que ele sentia vontade, falava, Senhor, minha vontade de pular, minha vontade de andar, minha vontade de te glorificar, mas ele não podia. Mas quando ele foi tocado, ele entrou ali no templo, ele pulava, ele adorava, ele louvava. Às vezes Deus toca, né? Às vezes Deus faz um milagre na vida da gente, mas a gente às vezes nem, né? Tá bom, aconteceu. Não vê que é um milagre o Senhor cuidando, o Senhor tocando, o Senhor livrando. O Senhor nos abençoa, o Senhor proteger nossa família. Quantos livramentos o Senhor não dá para os nossos, né, igreja? Isso aí já é motivo da gente pular, se alegrar também. Para nós mesmos, né? Louvar, se alegrar, pular, exaltar, bendizer o nome do Senhor. E esse homem deu uma lição para todos, porque as pessoas iam ali no templo, eles podiam pular, eles podiam adorar, eles podiam louvar, mas eles eram tão acostumados a fazer aquilo todo dia, que eu acho que essa adoração eles nem tinham mais, né, de pular, de se alegrar na presença do Senhor. Glória a Deus. E esse coxo fez isso, né? Já deu uma lição para todos nós, né? Às vezes nós tem perna, a gente tem saúde, a gente tem casa, tem comida, tem filho, né? E ficamos só questionando. Estamos dentro da nossa casa, temos uma cama para dormir, temos uma roupa, um calçado. E às vezes a gente murmura, né? E aquele coxo não. Só dele andar, ele já, eita Deus, começou a saltar de alegria. E todo o povo viu andar e louvar. E conhecendo-no, pois era que se assentava, pediram a esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de espasmo e assombro pelo que lhe aconteceram. E pegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, o povo viu o homem andando, ficou adorando Pedro. Tipo assim, olha o Pedro, olha o Pedro e João, olha só o que estão fazendo. Olha o que Pedro e João falou. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Olha que coisa tremenda, né, igreja? Pedro não tinha vaidade nenhuma, nem João, né? Porque Deus usou ele ali para curar, para fazer a pessoa andar, né? E ele falou assim, por que vocês estão querendo dar glória para mim? A glória é de Deus, a glória é de Jesus. Tem gente que Deus usa para fazer um negocinho e já se acha, né? É os dons que o Senhor derramou. A glória, nós não podemos tocar na glória de Deus, igreja. Nós não podemos tocar na glória do Senhor. A glória sempre será do Senhor. E Pedro, o que eu acho lindo é que aquele Pedro, né, que negou a Cristo, né, que chorou ali depois, se arrependeu quando o galo cantou, ele negou o Senhor, era o Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de autoridade, cheio de ousadia. Às vezes nós negamos também Jesus, né? Quando nós não obedecemos, quando nós não queremos nos posicionar, quando nós desagradamos ele com algumas atitudes nossas, né?
mas depois o Espírito Santo de Deus vem, nos perdoa, nos enche e a gente fica diferente, né, igreja? O povo de Deus tem que ser diferente, ele não pode ter medo. Pedro ficou com medo ali, né? Mas depois ele não teve medo mais de ninguém, não. Ele enfrentava as autoridades, ele falava com autoridade em nome de Jesus. Ele fala, olha, é igual Deus fala, né? Nós não devemos temer ao homem, nós devemos respeitar, mas nós temos que temer a Deus, né? A Ele que nós devemos temer, porque Deus tem poder de nos matar, igreja, e ainda mandar nossa alma para o inferno. Amém? Então, para esse que nós devemos honrar, devemos adorar, devemos temer. Aí ele fala aqui, ó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso pai, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face dos Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que vos desse um homem homicida. Quando o povo gritou, liberta o ladrão aqui, Barrabás. Lembra? Crucifica-o, crucifica. Libertaram o ladrão e mandaram matar, né? Matar o nosso Jesus, mas era para que a profecia se cumprisse, né? E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. Olha esse versículo, igreja. E é a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pedro falou assim, olha, sabe por que ele foi curado? Não foi por causa de nós, não, foi por causa de Deus, foi por causa de Jesus. E sabe por que mais? Pela fé que Deus deu para ele. Olha aqui, ó. E pela fé no seu nome, o fez o seu nome fortalecer a este. Aquele coxo, ele era cheio de fé. Talvez as pessoas que entravam ali na presença do Senhor, talvez as pessoas que tinham oportunidade de adorar, não era tão cheio de fé quanto aquele que todo mundo tinha um preconceito, que todo mundo discriminava, que todo mundo falava que você não entra, você não pode entrar. Aleluias! E o coxo ali sentadinho, cheio de fé. Por isso que ele saltou, por isso que ele pulou, por isso que ele glorificou. É por isso que Deus fala, né? O homem olha o exterior, mas Deus ele olha o coração. Amém? Deus esquadrinha os nossos corações. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, ó Pedro. Cheio de autoridade, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Naquela época ele fugiu, agora ele está mandando o povo se arrepender. E venham assim o tempo dos refrigérios pela presença do Senhor. E enviei a ele a Jesus Cristo que dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas desde o princípio, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus te levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quando depois falaram, também anunciaram este dia, é o dia de Jesus, né? Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus primeiro, o enviou a vós, para que nisso vos abençoe e vos desviasse a cada um das suas maldades. Amém? Então Pedro, cheio de autoridade, já pregou Jesus para todos, foi tudo propósito do Senhor. Ali, depois que Jesus curou, quantas vidas, né, se arrependeram, quantas vidas começaram a crer em Jesus Cristo como Salvador, né? Mas o que eu acho interessante aqui, só para a gente finalizar, igreja, que Pedro, ele fala bem assim, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, porque eles queriam que Pedro parasse de falar, que Pedro parasse de anunciar Jesus, que Pedro se calasse. Aí Pedro falou bem assim, olha, momento, igreja. Lá no capítulo 4, no versos 17, a igreja fala bem assim, ó, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamos-los para que não falem mais nesse nome, o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, aleluia, e chamando-os disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus, querendo calar a boca de Pedro e de João.
Ó, fica quieto, não é para falar mais nada não. Quantas vezes as pessoas querem que nós paramos de anunciar a palavra do Senhor, né? Às vezes a própria igreja, o próprio ministério não deixa as pessoas pregarem a palavra como está aqui, igreja. Não estou dizendo todos, mas tem ministérios que não deixam. Tem que ser assim, o certinho que eles querem. Aleluias. E Pedro e João falaram assim, não, negativo, ó. E chamando-os disseram-lhe, absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Olha só que tremendo. É para ouvir homem? Ah, homem não quer que você faça a vontade de Deus. Homem não quer que você se posiciona. Homem quer que você deixe o ministério. Homem quer que você para de orar. Homem quer que você para de visitar, para de interceder, para de pregar. Aleluia. Homem quer te paralisar. Olha que Pedro fala bem assim. É justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus? Aleluia. Quem que cura, quem que salva, quem que liberta, quem que batiza, quem que cuida da nossa casa, da nossa família? É Deus, igreja. É Deus. É a Ele que nós temos que obedecer. O homem não tem poder de parar a vida do povo de Deus, dos escolhidos dele. Não pode, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas ainda o ameaçaram, mas ele, chamando o motivo para castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Tá vendo? Deus, o nome do Senhor, sempre será glorificado quando nós anunciamos a palavra, quando há mudança de vida. Por isso que a gente fala, né, que às vezes Deus permite uma prova e muitas das vezes as pessoas querem nos ajudar, né? Mas muitas das vezes as pessoas, Deus não deixa, porque é Deus que quer ser glorificado nessa situação. Porque através essa dificuldade, essa adversidade, esse problema que talvez nós estamos passando, aleluias, o nome do Senhor será glorificado. E muitas pessoas começarão a buscar Deus, a acreditar no Senhor, por causa, aleluias, da sua obediência. E para a gente finalizar, igreja, Isaías capítulo 41, versos 13. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te diga, não temas que eu te ajudo. Amém? Quem ajudou o coxo foi Deus. Os discípulos apenas pregavam, uns tentavam ajudar, mas somente Deus, Jesus Cristo, mudou a vida daquele coxo. E quem vai te ajudar, quem vai mudar a sua vida, a sua história, é somente Deus. Então busque a Deus, ame a Deus, adore a Deus, exalte o nome do Senhor, obedeça a Deus, tá bom? E pode ficar tranquilo que todas as outras coisas vos serão acrescentados. Amém? Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia, um ótimo final de semana. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. Deus abençoe a igreja, a paz do Senhor Jesus.